Você acha que eles vão, que a Câmara vai votar o fim do foro privilegiado? Bom, essa é uma das nossas prioridades, né? Assim, os mecanismos de freios e contrapesos se tornaram totalmente inócuos e muitas vezes até eles acabaram se tornando promíscuos, porque hoje você percebe, né, que esses mecanismos que são instituídos pela Constituição para fazer com que um poder possa fiscalizar o outro e impedir avanços de abuso de autoridade ou que outro poder esteja avançando sobre o poder de outro, hoje eles não funcionam mais. E aí acabou gerando um mecanismo que é um círculo vicioso. Você percebe que o mecanismo para impedir com que haja abusos dos ministros do Supremo, que é o impeachment de ministro do Supremo, ele fica na mão de uma pessoa apenas, que é o presidente do Senado. Hoje o presidente do Senado, ele é parceiro, um cúmplice dos ministros do Supremo, porque ele tem um escritório de advocacia, tem diversos... Mas ele não era do Bolsonaro? Ele não era parceiro? Ele não era do Bolsonaro, né? Ele foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, porque os outros eram muito ruins na época. E aí, não era uma relação, era só um voto de menos... E ele traiu o presidente Bolsonaro. Mas aí você percebe, aí esse mecanismo ele se tornou obsoleto, né? Isso a gente também tem que fazer uma reforma, né? Tirar isso das mãos apenas do presidente do Senado. E aí, por outro lado, nós temos essa chantagem que ocorre, porque os deputados e senadores são julgados pelos ministros do Supremo. Os deputados e senadores, eles acabam ficando reféns dos ministros do Supremo. Aí o senador, ele tem alguma pica lá com o ministro do Supremo e ele fica pensando, porra, tem esse processo lá contra mim, eu não vou mexer com o ministro do Supremo, não. Então a gente tem que tirar o foro de prerrogativa de função. Me preocupa também a questão de tirarmos o foro de prerrogativa de função e fazer com que os deputados e senadores possam ser julgados por qualquer magistrado. Porque, senão, imagina a loucura que vai ser magistrado de outro estado querendo me processar por alguma questão que, de repente, seja de uma convicção ideológica de um juiz. Mas, assim, prefiro até que retire e a gente não fique refém do Judiciário Federal, do STF. Isso, para mim, assim, é muito importante porque a gente acaba ficando refém, à mercê dos ministros do Supremo. Mas eu acho que melhor do que acabar com o foro de prerrogativa de função seria fazermos uma reforma do papel do STF. Hoje o STF, ele exerce o controle constitucional abstrato. Aliás, controle constitucional concreto. Nós temos que fazer com que o STF exerça o controle constitucional abstrato. Hoje, em qualquer caso que esteja sendo julgado, ele interfere e define ali se ele é culpado, ele sentencia, ele julga pessoas. O STF tinha que ter um papel, simplesmente, de definir o que é constitucional ou não. As nossas leis, as leis que o Congresso Nacional faz, que edita, que elabora, ele faz o controle de dizer se é constitucional, se está de acordo com a Constituição, porque a Constituição fala que ele deveria ser o guardião da Constituição e não exercer esse papel de julgador de casos concretos e que acabam interferindo e gerando precedentes para o Brasil.